Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um informativo do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e CSA. Hoje foi dia aí de reapresentação, fim da folga. Vamos falar, dar uma atualizada aí no departamento de futebol do Vasco, explicar para vocês como que ficou a situação aí do Marlon Gomes e também do nosso jogador Gabriel Dias, que passou por uma cirurgia. E olha, meus amigos, a gente vai abordar aqui também a situação da renovação de contrato. Hoje teve novidades sobre isso com relação ao Andrei. Vamos falar também sobre a situação de reforços e o novo treinador do Vasco da Gama, hoje que finaliza a janela, certo? Então, por favor, meus amigos, coloquem atenção, esse vídeo é muito importante. A gente vai falar aqui também do Edmundo aí, que é o próximo profissional que pode chegar à SAF do Vasco da Gama. Então tá repleto aí de assuntos, certo? Então vamos lá, meus amigos. Vasco da Gama e CSA. Hoje acabou a mordomia. Os jogadores do Vasco aí voltaram aos treinamentos. O Vasco volta a campo lá no Alagoas às 20 horas na próxima quinta-feira. E é o seguinte, né? O Vasco da Gama confirmado já vai ter aí alguns desfalques para esta partida, além do Quinteiro, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, também não vai jogar o lesionado Marlon Gomes. Hoje a gente tomou conhecimento que o Marlon Gomes sofreu aí uma lesão na coxa esquerda, nada grave, vai ficar parado aí apenas 20 dias. A gente achou que até poderia ser mais devido ao semblante de dor que ele sentiu aí na partida contra Tombense. Então a família vascaína, Marlon Gomes, vai estar orando aqui por ti, estimando sua melhora. Outro jogador aí que está se recuperando, passou por cirurgia, foi um sucesso, foi o Gabriel Dias, que inclusive já está fazendo aí a fisioterapia, certo? Lá no CSA, um jogo aí que é decisão. O CSA está na 18ª colocação, tá com a corda no pescoço, mas é o seguinte, ó, a arbitragem foi definida também. Paulo Zanovelli vai ser o juiz desta partida. Olho na arbitragem que tem prejudicado muito o Vasco da Gama. E hoje a gente tomou conhecimento aí que o Vasco vai renovar aí com o Andrei Santos. Tá parecendo novela, né? Mas é o principal jogador aí da categoria sub-20 do Brasil, cara. Atuando aqui no nosso país, é o principal jogador. Então uma negociação que é complicada, mas que vai acontecer aí até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. E meus amigos, a gente tomou conhecimento aí sobre a situação aí envolvendo o Edmundo. Edmundo teria sido convidado para poder trabalhar aí na SAF do Vasco. O cargo não foi aí dito qual seria, mas o Edmundo, mais um profissional aí. Não sei em qual metodologia, em qual função que o Edmundo se encaixe.
ele que não tem muita experiência, mas que sem dúvida nenhuma foi um dos melhores atletas aí que vestiu a camisa do Cruz Maltino. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí do Edmundo trabalhando na SAF do Vasco da Gama. Sobre a situação aí de reforços, ainda há a possibilidade do Vasco trazer o Gustavo Maia. Segundo o noticiário esportivo do Vasco, o empresário dele estaria aqui no Rio de Janeiro tentando fazer a intermediação, mas pelo momento, meia-noite, fecha aí a janela, a gente dificilmente vai ter essa situação aí sendo concretizada. E é o seguinte, o Vasco contratou aí Alex Teixeira, Fábio Gomes e Paulo Vitor, Tubarão e Matheus Ribeiro. E é o seguinte, meus amigos, não é porque a janela fechou que a 777 Partners vai deixar de contratar. E não é demagogia, falando seríssimo aí. Vamos lembrar que o Josh Wander prometeu aí uma folha igual a do Flamengo para janeiro. Então, se quer bater aí o Flamengo já para o campeonato estadual, precisa deixar aí jogadores engatilhados. Ah, Laureano, isso é conversa fiada, é caô. Promessa é dívida e ele prometeu aí reforço de peso para a gente jogar igual o Flamengo está jogando aí, em igualdade. E é o seguinte, né? A folha do Flamengo é muito alta, mesmo assim ele cravou. A situação envolvendo aí o novo treinador do Vasco da Gama, por enquanto o Emílio Faro fica, conforme eu falei para vocês na parte da manhã. O Emílio Faro tem 6 jogos aí no comando do Vasco, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate, né? O Vasco vai ter uma lacuna aí de 10 dias para poder descansar. E é o seguinte, muito se falando aí da situação do Renato Gaúcho também no Vasco da Gama. Então vamos aguardar toda essa situação aí, o desdobramento de tudo, para que a gente possa aí necessariamente ver como que vai ficar essa situação. Eu tô apostando que o Renato vem sim, porque o nome dele já foi descartado lá na CBF, na seleção brasileira. Certo, meus amigos? Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E às 9h30, live no nosso canal. Valeu!